o tema que eu separei hoje pra gente é a acessibilidade, a prática, né, a praticidade, no caso, da alimentação Whole Food Plant-Based. Então, por que eu defendo essa alimentação e por que eu acho que ela é inclusiva? Uma alimentação inclusiva significa que ela pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer idade, em qualquer fase da vida. E a gente vai falar sobre isso, independente da sua renda mensal, se você mora na cidade grande, se você está na floresta, morando na casa da árvore, não importa, ela é uma alimentação que você pode praticar, tá? Então a gente vai falar disso hoje. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, mandem. Já tô vendo que tem um balãozinho aqui de perguntas. Berenice, não. Sem barulhinho agora, tá bom? Se vocês vissem a carinha dela do tipo... Não posso chorar agora. Não. Bom, vamos lá. Berenice sempre participativa das nossas lives, né? Vamos lá, gente. Então, alimentação Whole Food Plant-Based. A alimentação Whole Food Plant-Based, o que significa, né? Whole Food significa integral. Plant-based significa de base vegetal. Infelizmente, na língua portuguesa, ainda não foi traduzida esse nome, que só tem em inglês, e não tem nenhuma tradução que realmente seja satisfatória para falar dessa alimentação. Então, quando você fala de alimentação Whole Food Plant-Based, se eu traduzir, ficaria uma alimentação integral, natural, de base vegetal. Não sei se é um nome satisfatório, porém, tá aí a minha tentativa de fazer com que todo mundo entenda o que é essa alimentação. Essa alimentação é bem antiga, não é modinha, tá? Não é modinha, não faz parte da onda vegana, não faz parte da onda hippie chique. É uma alimentação bem antiga. Ela foi redescoberta, vamos dizer assim, catalogada na década de 50, depois que pesquisadores fizeram uma pesquisa super profunda e super extensa para procurar, na verdade, a relação entre os cânceres, alguns tipos de câncer e alimentação. E foram cavucar aí alguns povos, né, no caso, dentro da China, e descobriram a alimentação Whole Food Plant-Based fazendo parte de várias populações que não eram tão urbanas. Então, ela já veio do meio rural, ela já veio catalogada do meio rural. Depois foram feitos estudos em outras populações, é claro, e descobriu-se que os povos mais saudáveis do mundo praticam a alimentação Whole Food Plant-Based. E eu não sei se vocês conhecem aquela Blue Zones, né, que são as áreas do mundo onde as pessoas são centenárias e elas praticam, adivinha qual alimentação? Whole Food Plant-Based. Então, fiquem ligados porque vale muito a pena vocês pesquisarem sobre isso ou pararem por aqui para me ouvir falar sobre essa alimentação, porque tem muita coisa bacana sobre ela e eu quero trazer esse conteúdo para vocês de forma constante, tá? Então a gente já viu que não é uma modinha, tá? E por que eu defendo muito que ela seja praticada por todos, em qualquer idade? Porque não tem contraindicação. Ela é uma alimentação preventiva de doenças, ela é uma alimentação realmente saciante, ela é uma alimentação que te dá a base do seu corpo, para o seu corpo ser saudável, para o seu corpo ter imunidade, ela proporciona níveis altos de energia e ela não tem realmente contraindicação, não tem ninguém que vai te dizer que não deve ser praticada essa alimentação em qualquer fase da vida. Então, desde que a criança começou a se alimentar até o último dia que você se alimentar da sua vida, você pode e deve praticar a alimentação Whole Food Plant-Based, tá? E ela, para mim, é a mais acessível de todas. Inclusive, se você comparar com muitas outras dietas, ela ainda, para mim, é a mais acessível de todas e é mais saudável. E por ser preventiva, você economiza na farmácia de amanhã. Então, a feira de hoje é a economia da farmácia de amanhã, tá? Então, o que acontece? Por que ela é tão inclusiva assim? Porque uma das características da Whole Food Plant-Based é privilegiar os alimentos que são sazonais, os alimentos que são locais. Ou seja, se nós estivéssemos aqui, deixa eu ver, na América Central, estaríamos comendo milho.
estaríamos comendo milho até, bom, também na América do Sul, né? Você tem aí grande parte da América Andina e a América Central, a base da alimentação sendo milho. No nosso caso, do Brasil, a gente tem a mandioca, a gente tem outros tipos de raízes também, tá? O milho, que não é uma raiz, é uma comida muito completa. E aí você vai vendo que faz parte da alimentação dos povos originários dessas regiões. Então, desde muito cedo, na nossa formação como ser humano, a gente já praticava essa alimentação. O que acontece é que depois da vida moderna, da facilidade que a gente foi tendo de consumir produtos processados, produtos enlatados, produtos embutidos, a gente foi perdendo esse conhecimento, esse hábito da alimentação whole food plant-based, da alimentação saudável. E aí a população, conforme foi abdicando dos seus hábitos normais, tradicionais e trazendo esses hábitos modernos, ocidentalizados, foi ficando também mais doente, tá? E ela é absolutamente acessível porque como ela privilegia os alimentos locais e ela privilegia os alimentos que são sazonais, ela é muito barata de se manter. Você não precisa ficar comprando os produtos processados que você tem que abrir 1 milhão de pacotinhos e, sabe, ficar produzindo lixo. Isso não acontece na alimentação whole food plant-based. Ela é muito focada nos produtos que são naturais. Quanto mais natural, melhor. A gente tem sempre que focar no que a natureza te dá, da forma como ela te oferece. Então, quando você tem, por exemplo, você mora, não sei, na Chapada Diamantina. Tinha uma cliente, inclusive ela apareceu aqui na nossa série de entrevistas, a Luísa, e ela mora na Chapada Diamantina. E ela não tem tanto acesso assim como se você morasse, por exemplo, na capital, em São Paulo, ou em Brasília, ou em algum lugar assim. E ela sim consegue ainda manter uma alimentação saudável e whole food plant-based porque ela tem acesso à mandioca, à batata, ao milho, à vagem, enfim, espinafre, brócolis, frutas, banana da terra, tangerina, laranja. Ela tem acesso à comida natural, ela tem acesso à comida integral e é isso que você precisa. Então, isso para mim tem um enorme valor, porque para mim a whole food plant-based, ela é uma alimentação social, ela é uma alimentação inclusiva. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse conhecimento do que deve comer para se manter saudável. Isso significa que você se empodera, quando você sabe o que te faz bem, quando você sabe qual é a alimentação que vai te manter no ápice da sua performance como pessoa, como ser humano, que vai te manter longe das farmácias, longe dos médicos, você tem o controle sobre a sua saúde. E isso é muito importante, muito importante. Uma saúde preventiva, uma vida que você não precisa ficar sempre se preocupando com o estado físico do seu corpo, que você está satisfeito, está pleno na sua saúde, é preventivo mesmo. Isso para mim tem um valor inestimável, eu acredito. E para mim é empoderante, é empoderador, né? Não sei qual é a palavra, se é empoderante, se é empoderador, porém escolham uma e me digam qual é a melhor. Mas você saber o que comer para mim tem uma mensagem, passa uma mensagem muito forte. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, e aí entrando um pouco pelo lado mais político da coisa, né? Quando você tem acesso à alimentação natural, você acaba enfraquecendo os grandes players, né? As grandes empresas da indústria de alimentos. Então, quando você prefere, por exemplo, comer milho e não compra a farinha láctea da Nestlé ou de qualquer outra marca, isso faz com que você mostre para qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de futuro que você quer para você e para as pessoas que vêm depois de você, seus filhos e seus netos. Por que isso? Porque a gente tende a se olhar, a se enxergar como meros consumidores, como meras pessoas sem poder de definição do status quo. E o que a gente não percebe é que nós temos o poder porque nós temos o dinheiro. E com o nosso dinheiro, a gente
empodera as empresas. A gente opta todos os dias, fazemos escolhas com o nosso dinheiro a quem fortalecer. Quando você pratica uma alimentação whole food plant-based, você fortalece os pequenos produtores, você fortalece as pessoas que trabalham na feira, você fortalece as pessoas que trabalham com produção de alimentos mesmo. Como é uma alimentação diversificada, você não come só uma coisa, você tende a diversificar a sua alimentação. E isso é ótimo para você, isso é ótimo para os produtores, isso é ótimo para o planeta, porque diminui essa necessidade de monoculturas de trigo, monoculturas de milho, monoculturas de soja, que fazem parte, inclusive, de muitos produtos processados. Então, quando você sabe que você tem o poder, porque você sabe se alimentar, porque você não é influenciado pela mídia tão facilmente, que te diz que uma hora uma coisa é boa, outra hora essa coisa é ruim, e quando você sabe que com o seu dinheiro você vai proporcionar o empoderamento, o futuro que você quer, porque você vai dar o seu dinheiro para a mensagem que é importante para você, escolhendo pequenos produtores e não as grandes empresas que já são riquíssimas e que mandam em tanta coisa, isso para mim é uma sensação muito importante de empoderamento que nós, consumidores, deveríamos ser conscientes e saber que isso acontece. Então, quando você pratica e opta por uma alimentação que é inclusiva, uma alimentação que ela é global, que ela, de cabo a rabo, ela é sustentável, ela é social, porque ela vai prezar sempre por por produtos que são diversificados e não de monocultura. E esse acesso vai aumentando, porque imagina, você todo dia bate na tecla que você quer comprar alface, tomate, milho, coisas naturais. O que o mercado vai fazer, por exemplo? Nossa, tem pessoas que estão sempre comprando essas coisas. Vamos aumentar o espaço desses alimentos para que a gente proporcione mais desses alimentos. Quanto mais a gente compra, mais oferta a gente vai fomentar. Então essa é a lógica de mercado que a gente precisa sempre ter em mente. Você tem o poder porque você tem o dinheiro, você é o consumidor e é você que escolhe quem vai perseverar no futuro. Então, quando a gente opta por comprar de pequenos produtores, quando a gente opta por comprar produtos naturais, produtos de alimentação simples, feijão, arroz, farinha, milho, ervilha, brócolis, esse tipo de comida, é esse tipo de futuro alimentar que você vai proporcionar para os seus e para os seus netos e para os seus amigos do futuro. É isso que acontece. Quanto mais dinheiro você botar nesse tipo de alimentação, mais fácil será no futuro para você encontrar os alimentos que te deixam satisfeito, que você quer ver no futuro mesmo, tá? Olá, galera! Tem um pessoal entrando. Muito bom! Ei! Gente nova por aqui, muito legal. Bom, alimentos da época também, né? Você tem uma predileção por alimentos da época. E isso é muito importante, porque quando você, por exemplo, por que é legal? Por que é uma boa você escolher alimentos da época? Primeiro que é mais barato. Os alimentos da época são sempre mais baratos. Depois que os alimentos que são daquele momento do ano, eles precisam de muito menos interferência humana para se desenvolver, né? Para crescer. Então, você conseguir comprar uma melancia no verão significa que ela está mais doce, que ela está mais nutritiva para você e que ela precisou de menos insumos, de menos artifícios para crescer naquele momento do que se ela fosse crescer, não sei, em agosto, entendeu? Eu nem sei se agosto é época de melancia, provavelmente não, porque é uma fruta do verão. Mas então você vê a diferença na fruta, o sabor, a cor, o peso dela, se ela está suculenta, se ela não está. Os legumes também têm fases, né? Tem épocas que são melhores. Então você vê que tem épocas de abobrinha, tem épocas que você está comprando muito barato brócolis, tem épocas de espinafre. A gente deve privilegiar esses alimentos. É melhor porque são mais baratos, é melhor porque são mais nutritivos e é melhor porque precisam de menos interferência humana. Interferência humana significa que são menos agrotóxicos, são menos fertilizantes. Eles naturalmente vão crescer naquela época com aquele tipo de solo, com aquele tipo de clima. E isso é muito bom a gente saber e aproveitar os alimentos da época,
tá? E explorar, gente, porque a gente perde muita diversidade alimentar quando a gente só compra sempre a mesma coisa. Então, quando você tem uma alimentação que preza pela diversidade alimentar, acaba que o seu repertório alimentar aumenta também. E isso é bom para você, é bom para o seu sistema imunológico, é bom para as suas alergias, para você não desenvolver alergias alimentares, para a sua microbiota, que diz muito sobre você, a gente fala aqui sobre ela bastante. E ela é excelente para o pequeno produtor, para o planeta e para a diversidade genética da comida que a gente está tendo, tá? Eu já falei outras vezes aqui, inclusive, sobre o glúten e o porquê que o glúten é tão temido pelas pessoas. Na verdade, é uma questão de genética do trigo. Eu vou falar sobre isso de novo aqui. Mas é muito interessante vocês procurarem esse vídeo que eu falo sobre isso, explicando por que o trigo faz mal. O trigo não, né? O glúten faz mal às pessoas, no caso, né? Muito bom. Outra coisa também que eu acho importante da Whole Food Plant Based é que ela não trabalha com esse conceito de superfoods. Isso é um golpe de marketing absurdo que a gente vê por aí. Eu não sei vocês, mas teve uma época que a goji berry, que é uma frutinha que cresce na Ásia, ela virou número 1 necessidade das pessoas gourmetizadas, das blogueiras fitness, dizendo que a goji berry tinha poderes mágicos. E aí, quando você vai ver, os mesmos nutrientes que tem na goji berry também tem na uva passa, que é muito mais barata, que é muito mais acessível. Mas a gente pega uma fruta difícil, uma fruta cara e faz um marketing em cima dela. E isso é muito interessante, a gente vê esse padrão na mídia, esse padrão nesse meio da indústria alimentar, dizendo que tem alguns tipos de alimentos que são mais importantes, que são mais especiais do que outros. Recentemente, o óleo de coco ganhou esse status, né, como sendo um superfood. Cada hora aparece um superfood diferente. Agora é hemp seeds também, né, que é a semente de cânhamo. Então, sempre tem alguém que é difícil de encontrar, que é caro, né, que é exclusivíssimo, tipo, nunca é um arroz, né, nunca é o feijão. E, na verdade, conceitualmente falando, esses são os alimentos que são superfoods. Não é o hemp seeds, não é a goji berry, não é o óleo de coco. Mas a gente trabalha com esse conceito para fazer com que mais pessoas fiquem enlouquecidas comprando produtos caros e desnecessários, né? É a mentalidade por trás do marketing da indústria de alimentos. Então, o que a gente tem que estar ciente, né? Quanto mais informação a gente tem sobre alimentação, menos nós seremos presa desse tipo de marketing, esse marketing oportunista da indústria de alimentos, tá? Não existe o superfood, não existe uma comida que ela sozinha tenha poderes incríveis sobre o seu corpo. Nada sozinho é tão importante assim que vai ter um impacto absurdo se você comer um punhado todos os dias. É um conjunto, tá? Alimentação saudável é todo dia, é um conjunto de práticas, é um conjunto de alimentos, são combinações de alimentos. E, infelizmente, a gente fica muito fácil, somos presas muito fáceis para a indústria de alimentos e para o marketing da indústria de alimentos, porque muitos de nós não têm conhecimento sobre alimentação natural, sobre alimentação humana, sobre alimentação que faz realmente bem para a gente, tá? Então, por isso que eu acho muito importante vocês conhecerem os alimentos, vocês saberem as propriedades dos alimentos, vocês entenderem o que realmente faz bem para vocês. E eu posso afiançar com todas as celulinhas do meu corpo que a melhor alimentação para qualquer ser humano é a Whole Food Plant Based. É essa alimentação que já foi catalogada desde a década de 70, é essa alimentação que é praticada pelos povos originários em todo lugar do mundo. Todas as populações de povos originários super saudáveis, centenárias, praticam essa alimentação. Ela vai diferenciar, ela vai só mudar de acordo com a região. Dependendo de onde você mora, os alimentos são diferentes, porque ela também privilegia alimentos locais, alimentos sazonais, alimentos de onde você está. E isso é excelente, porque significa que quando você viajar, você não precisa levar o seu potinho com farinha de linhaça, porque você não sabe se você vai encontrar isso em Bali. Você vai encontrar uma alimentação whole food, plant-based, local, sazonal, barata, diversificada, aonde você estiver.
tá? Aonde você estiver, não importa em qual lugar do mundo você esteja, você vai encontrar opção para você. Vai ter alimentos naturais, vai ter alimentos integrais, vai ter alimentos sazonais, vai ter alimentos locais. Sempre, em qualquer lugar, tá? Talvez se você se meter num deserto, você não encontre nada, mas é porque não cresce nenhum tipo de alimento, né? Ou então, não sei, na Sibéria, onde as pessoas não têm realmente, né, acesso a legumes e frutas. Mas aí são, né, regiões extremas onde realmente não tem comida no geral, né? Mas se você for para um lugar onde existe comida, você vai encontrar uma alimentação inclusiva como a Whole Food Plant-Based, se você souber procurar, tá? Então, eu já contei aqui, né, a gente já comentou sobre isso, que, na verdade, os piores lugares que eu encontro para comer são sempre os restaurantes mais caros. Se eu for num restaurante super requintado, eu tenho dificuldade de me alimentar, porque eu acho que as coisas são... Acho não, né? Os pratos são sempre muito carregados em óleo, são sempre muito gourmetizados. Então, os cremes, tem cremes de queijo, cremes de bechamel, cremes de não sei o quê. E eu fico assim, gente, eu só queria uma comida normal, uma comida simples, tá? É a comida caseira, é a comida de todo dia. É uma comida saudável. Lojas de conveniência também, né? São lugares onde é muito difícil eu conseguir comer alguma coisa, porque é tudo empacotado, porque tudo tem código de barra. E a alimentação Whole Food Plant-Based é uma alimentação natural. É uma alimentação simples, uma alimentação que você encontra em qualquer lugar. Então, quando a gente vai para lugares que são mais, assim, simplórios, vamos dizer assim, você vai numa ilha de pescadores, lá no Cafundó, sei lá da onde, você vai encontrar comida. Mas se eu for numa loja de conveniência, eu não vou encontrar comida. Você não vai encontrar nenhuma maçã numa loja de conveniência. Mas se eu for na ilha lá dos pescadores, eu consigo comer. Vai ter uma batata, vai ter uma mandioca, vai ter um feijão, vai ter arroz. Então, eu jogo muito limpo com vocês, assim, eu afianço demais. É uma alimentação muito inclusiva, não precisa ser cara, tá? Porque você come menos carne, então você tem que comprar tofu, tofu é super caro, tofu isso, tofu aquilo. Não precisa comer tofu, não precisa comer substitutos de queijo, de castanhas super caros, não precisa comer soja pra caramba, tem gente que tem medo de comer soja, que acha que vai ter que ter substitutos de carne feitos de soja, não precisa. É um alimento da época, é o da feira, tá? O da feira e o da mercearia, porque a gente precisa dos grãos, precisa das leguminosas. Mas é uma alimentação muito prática, muito fácil de você conseguir manter. Mas, enfim, queria deixar claro aqui que é uma alimentação... A Whole Food Plant-Based é uma alimentação inclusiva, uma alimentação fácil de manter em qualquer lugar. Para quem viaja muito, ela é excelente. Você não precisa ficar se preocupando em levar 1 milhão de potinhos, 1 milhão de subterfúgios aí para se alimentar. Vai ter sempre uma opção para você. E é isso. Não trabalha com superfoods, alimentos da época, alimentos naturais. Alguma pergunta? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, mandem dúvidas, tá? Mandem os comentários de vocês. E na próxima quinta-feira, se assim vocês escolherem, que eu vou colocar a enquete, eu vejo vocês por aqui, tá bom? A Maria mandou uma questão. A questão passa basicamente por isso, que no dia a dia, na correria, você para na conveniência, porque sobrou 10 minutinhos e tem nada saudável. Exatamente. E o que eu vejo, Maria, é que a gente precisa sim de uma organização, mas a gente precisa de organização para tudo, né? Se a gente começar um novo trabalho, se a gente quiser mudar o guarda-roupa, se a gente quiser adotar um cachorrinho, tudo que a gente faz novo exige uma dedicação inicial, né? Mudar de hábitos exige uma dedicação, um pouquinho de comprometimento, um pouquinho de força a mais ali para você manter para você criar o hábito, né? E mudar a alimentação também é o mesmo, acontece da mesma maneira. Exige um comprometimento da nossa parte. Mas depois que a gente faz esse movimento inicial, depois que a gente implementa esses novos hábitos, é uma questão de organização para manter só. Mas isso é normal, você tem que se organizar para lavar roupa na sua casa.
Quando você troca os lençóis, você precisa se organizar para lavar os lençóis para depois de tantas semanas você ter de novo o lençol limpo. É da mesma forma. Quando você, por exemplo, começa a praticar uma alimentação saudável, você vai abrir menos pacotinhos, mas vai ficar na sua cabeça que você tem que demolhar os alimentos, que você tem que combinar os alimentos, o que você vai fazer, tem que passar na feira. Mas isso é normal, né? Eu acho, na verdade, que a gente deveria normalizar esse tipo de comprometimento com a nossa saúde. Infelizmente, a gente ainda está preso numa alimentação do pós-guerra, né? Que lidava muito com a praticidade. A gente teve uma mudança muito grande na indústria de alimentos nessa época, porque a gente tinha que fazer a carne chegar no campo de batalha, a gente tinha que fazer a carne chegar nas trincheiras, em países e tal. Carne e outros alimentos, né? Então você botava tudo dentro de lata. Até hoje a gente tem feijão enlatado, até hoje a gente tem carne enlatada, e isso se manteve. A conveniência alimentar se manteve. Mas, infelizmente, a conveniência alimentar está nos deixando muito insaudáveis, né? Deixando a gente muito doente mesmo. Doente em vários sentidos. Não é um doente só do corpo físico, né? É um doente também da saúde emocional, porque o que a gente come também impacta o nosso emocional. E aí você abre diversos pacotinhos de comida e não sabe por que se sente tão triste, não sabe por que está sem energia, não sabe por que engordou, por que está com espinha. Então são coisas que tudo impacta, né? Nossa alimentação impacta, na verdade, em tudo que a gente faz, em tudo na nossa vida. A Maria ainda escreveu assim: verdade é que na correria acho que a gente acaba deixando de lado a alimentação e faz escolhas muito erradas, escolhendo a praticidade. Exatamente, e assim, eu também às vezes escolho a praticidade, mas a minha escolha de praticidade, por exemplo, eu vou abrir uma lata de milho, uma lata de ervilha, vou colocar sal e vou comer. Essa é a minha escolha de praticidade. Ou então eu vou pegar legumes congelados e vou fazer no vapor e vou comer junto com essa mistura de milho e ervilha em lata. Então, o olhar sobre a alimentação muda muito, porque você passa a entender que um Doritos, por exemplo, um salgadinho de milho, não é comida, não é alimento. Às vezes, quando eu tô com muita preguiça, quando eu não tenho milho, não passei no mercado, não comprei milho, eu vou e faço pipoca sem óleo, pro jantar, para alguma coisa assim, né? Então, são ideias que você passa a ter porque você mudou o seu olhar sobre a alimentação. Muita coisa a gente não come mais porque a gente não vê mais como comida. É claro que eu tenho a porção da minha alimentação que também é uma porção indulgente, faz parte da vida de todo mundo, né? Mas é uma porção indulgente, ela faz parte de uma exceção do meu dia. Ela não é a minha alimentação básica. A praticidade não está acompanhada ao meu termo de alimentação, à minha visão de alimentação. A minha alimentação tem que ser... Ela não tem que ser, ela é a base da minha saúde. Então, eu fico pensando muito assim, eu sei que é um olhar dramático, mas, por exemplo, não é nada prático você fazer quimioterapia. Não é nada prático você fazer hemodiálise. Não é nada prático você ficar indo, várias vezes ao médico para descobrir o que é que apareceu em você. Não é nada prático ter que passar diversos cremes na pele porque você está cheio de espinha, porque você está com eczema. Não é prático fazer nebulização porque você está com asma. Então são coisas que eu fico muito pensando, né? Não é prático você não ter energia, não é prático você ter sobrepeso e não conseguir subir uma escada, ou subir 2 degraus e estar, sem ar. Então a praticidade do dia a dia também leva, na alimentação, nesse olhar simplista da alimentação prática, leva a gente a algum lugar que de repente a gente não quer estar lá. Então, eu acho que são escolhas importantes, né? As escolhas que vão levar a gente a médio e longo prazo mais longe, eu diria. Infelizmente, Maria, você falou uma coisa que faz sentido. A gente percebe o custo disso mais tarde, né? Mais adiante na vida. E aí, muitas vezes, é tarde demais. Então, estou aqui para educar vocês. Estou aqui para falar para vocês, gente, presta atenção na alimentação de vocês. É hoje, é agora, para valer a pena. Vou buzinar na vida de vocês, gente. Sua pipoca é a melhor da vida. Linda! Muito obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, Maria. Muito obrigada. É isso, gente. Um super beijo. Eu vejo vocês na terça-feira de manhã cedinho, tá? Café na mão, ouvindo as entrevistas maravilhosas. Um beijo.